Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e neste vídeo eu vou mostrar como trabalhar com Authority Check. O que é Authority Check ou verificação de autoridade? É uma forma de verificar se determinado usuário tem autorização para executar alguma coisa no sistema, por exemplo, criar um cliente, modificar um cliente, visualizar, etc. E como você usa essa parte de autorização na prática? Você pode fazer várias coisas, por exemplo, nesse reporte eu estou descrevendo algumas transações importantes para autorização. A transação SU21, onde você pode criar uma classe e um objeto de autorização. Na transação SU53, você pode exibir as verificações de autorização. Quando você passa numa verificação e dá um erro ou dá certo, você consegue ver nessa transação o que foi verificado, tá? É uma transação muito útil, principalmente para o usuário que não está conseguindo fazer alguma coisa e pede autorização para alguém, tipo Bases ou alguma pessoa responsável na empresa. Aí geralmente a gente pede para a pessoa, para o usuário entrar na transação SU53 e dar um print dessa tela para mostrar o que ela precisa de autorização. E tem a transação PFCG, que vai dar autorização para um usuário executar determinada tarefa. Aí você tem que passar o objeto de autorização e informar os campos desse objeto e o que o usuário pode fazer. Tá? E nos locais onde você precisa verificar a autorização, você vai usar essa instrução. Authority check object, passando o nome de objeto de autorização. Aqui tem o ID, que você passa o campo que tem dentro do objeto. No caso aqui é atividade, é um campo genérico. E no field você passa o valor que você quer verificar. Tá? No caso aqui só tem um campo, mas você pode passar mais campos aqui no Authority check. Tá? Depois que você executou essa instrução, você tem que verificar o retorno para ver se deu certo ou não, tá? O SAE/PC. Se retornar zero, quer dizer que você tem autorização para executar essa atividade, essa tarefa, tá? Se retornar 4, quer dizer que você não tem autorização. Se for 12, nenhuma autorização encontrada, ou seja, você passou um objeto que nem existe. E tem outras possibilidades também, que eu não mapeei aqui, mas você pode olhar na documentação do comando authority check, tá? Para verificar o que pode ser retornado, mas as principais são essas, tá? Aí, genericamente aqui nos outros eu coloquei erro em verificar autorização. Então esse reporte vai servir para a gente verificar se a gente tem autorização para verificar aqui essa atividade, no caso atividade 01, no objeto de autorização zClient, tá? Eu vou disponibilizar esse reporte na descrição do vídeo depois para vocês testarem no seu ambiente. Para começar a testar o nosso cenário, eu vou inventar um objeto de autorização aqui, tá? Vou colocar aqui zMaterial. Vou ativar e executar o reporte do jeito que está para a gente ver o que vai ser retornado dessa verificação, tá? Aqui está falando que nenhuma autorização foi encontrada. Por quê? Porque a gente passou um objeto que não existe. Eu inventei aqui na hora, tá? Então vamos ver como a gente cria um objeto de autorização. A gente vai fazer isso lá na transação SU21. Aqui na transação SU21, você pode visualizar várias classes de autorização que já estão criadas, tá? Tem várias standards aqui e tem uma Z que eu tinha criado anteriormente, tá? Então, se você quiser colocar o seu objeto dentro de uma classe que já existe, sem problema, tá? Mas eu vou mostrar criando essa classe para vocês aprenderem. Então, para criar uma classe de autorização, você vai aqui no papelzinho, pode clicar nessa setinha ao lado do papel, ele te dá a opção de criar um objeto de autorização e uma classe de objeto, tá? Vamos criar uma classe de objeto primeiramente. Aqui ele está pedindo o nome da sua classe, eu vou colocar aqui Z002, mas você pode colocar outra coisa, tá? Desde que comece com Z ou Y, para não misturar com standard. E vou colocar aqui objetos de material. Vou salvar. Joga aqui num pacote, vou jogar como objeto local. Pronto, salvamos aqui a nossa classe de objetos, tá? Ela está vazia, não tem nenhum objeto aqui dentro. Agora a gente vai criar um objeto de autorização. Então você pode clicar com direito aqui na sua classe de objetos
e criar o objeto de autorização. Aqui nessa tela, você vai passar o nome do objeto que você quer criar. No caso aqui, eu vou criar o ZMaterial, que é o objeto que a gente já colocou lá no report, tá? Aqui eu vou colocar verificações de material, tá? Aqui você vai informar os campos que você vai usar para verificar a autorização. Aí você tem uma listinha aqui que você pode selecionar qualquer um deles. Tem empresa, organização de venda, filial, tem tudo aqui, tá? Eu vou usar um campo mais simples, que é de atividade, que é esse ACTVT. Então vou selecionar, vou dar um OK e vou salvar. Objeto local. Beleza. Salvamos aqui, só que a gente não determinou nenhuma atividade. Você precisa determinar as atividades. Então, eu vou colocar aqui nessa parte de permissão, tá, das atividades. E aqui você vai marcar o que você quer disponibilizar nesse objeto, tá? Você não está liberando ainda, você só está falando que esse objeto pode ter essas atividades. Então, eu vou colocar aqui essas três primeiras, que é a criação, né, no caso aqui, material, né, como o objeto é dizer material, então vai se referir à criação do material, modificação e exibição. Aí você pode marcar o que você precisar aqui, ó, impressão, remoção, tá? Tem uma série de atividades aqui possíveis. Vou marcar aqui somente essas três primeiras. E cada atividade ela tem um código, tá? No caso aqui, essa de criação é o 01, essa de modificação é o 02 e essa de exibição o 03. Vou salvar. Vou salvar de novo. Beleza? Tudo certo. Agora a gente já criou o nosso objeto, nossa classe, né, de objetos e o objeto de autorização. A próxima transação que eu vou mostrar para vocês é a SU53. Ela exibe a verificação de autorização. A gente já tinha executado esse reporte antes, a gente já tinha passado aqui nessa verificação desse objeto. Então, se a gente acessar a SU53, a gente vai ver essa verificação. Então, aqui está a data, a hora, qual transação a gente estava e qual objeto a gente tentou fazer a verificação. No caso, o ZMaterial. Aí tem o campo que a gente passou na verificação. No caso, foi a atividade. E qual que é o valor da atividade? 01, que é referente à criação, tá? Depois a gente executou novamente, tá? Aqui no caso está de baixo para cima, né? A parte cronologicamente. Então, meio-dia 56, meio-dia 58 e meio-dia 59. Tá? Então, todas as verificações que a gente passou vai estar aqui na transação SU53. Então, isso aqui geralmente o Basis ou a pessoa responsável por liberar para os usuários acaba pedindo para o usuário fazer. Ele entra na transação SU53, tira um print e manda para a pessoa. Tá? Então, aqui está claro que a gente tem que liberar essa verificação, né, do objeto ZMaterial e atividade 01, para que o usuário consiga fazer essa atividade. Então, vamos voltar lá no report. Para dar autorização para um usuário executar determinado objeto de autorização, você tem que ir lá na transação PFCG. Então vamos lá. Aqui na PFCG, ela pede um campo chamado role ou função. Então, nesse caso, a gente vai liberar esse objeto de autorização para uma função. Então, todos os usuários que tiverem essa função vão ter autorização para executar aquele objeto de autorização. Tá? Então, aonde que a gente vê qual que é a função que está dentro do nosso usuário? No caso aqui, eu estou com o usuário developer. Então, como que eu vejo quais as funções que o usuário developer tem? A gente pode ver isso lá na transação SU01. Então, vamos lá. Você coloca aqui o usuário que você quer verificar as funções. Vem aqui no óculos para exibir. E vai nessa aba Roles. Tá? Aqui aparece. No caso aqui, o developer só tem a role ZDeveloper. Então, vamos voltar lá na transação PFCG. Vamos clicar aqui na função ZDeveloper e vamos modificar. Você vai aqui nessa aba Autorizações, vai aqui no Editar Autorização, Dados de Autorização.
pode dar OK aqui. E aqui a gente vai dar autorização para esse objeto. Então, para fazer isso, você vai aqui nesse botão adicionar manualmente e vai colocar o nome do objeto de autorização que você quer liberar. No nosso caso, ZMaterial. Pode dar um OK. Aqui, quando você adiciona, ele fica aqui como aviso, tá? Tá vendo? Então você pode abrir aqui toda essa árvore e você chega até a atividade, tá? Aí o que você pode fazer? Clicar aqui no lápis e liberar quais atividades você quer para esse papel, tá? No caso de ser developer. Então você pode liberar somente criação, ou somente modificação, criação e modificação, ou tudo, né? Exibição. Aqui você pode marcar todos os flags ou dar autorização completa, que é esse Full Authorization, tá? Então é diferente, ó. Você clicar aqui, vou salvar. Ele coloca aqui todas as atividades, tá? Então, dessa forma, se você adicionar uma atividade no futuro, vamos supor que você colocou mais uma opção aqui embaixo, ó, a 04. Quando você coloca todas as atividades, ele já vai liberar automaticamente todas as atividades que vão aparecer aqui no futuro, tá? Então, quem colocar mais uma atividade lá na lista, automaticamente está liberada, tá? Agora, se você não colocar essa opção de Full Authorization, você só vai liberar essas opções. Se alguém colocar uma opção a mais aqui depois, não vai ser liberada, tá? Então tem uma diferença de marcar tudo e dar a autorização completa, tá? No caso aqui eu vou liberar somente a criação, tá? Pronto. Já liberei, agora eu vou salvar. E você tem que clicar nesse botão para ele gerar o perfil novamente. Pronto, perfil gerado. Agora você pode voltar lá no objeto e fazer a verificação novamente. Agora que a gente já deu autorização do objeto ZMaterial para o nosso usuário, com a atividade 01, que é referente à criação, a gente pode executar novamente esse reporte. Agora a gente tem autorização para executar essa atividade aqui, a 01, tá? E se a gente colocar aqui 02, o que acontece? A gente não tem autorização. Tá? Então, algumas atividades a gente pode ter autorização, outras não. Então, tudo depende de que atividades a pessoa liberou para o seu usuário. Agora eu vou dar mais um exemplo de como liberar essa atividade 02 lá na transação PFCG. A gente vai modificar aqui a nossa função ZDeveloper. Vai na abinha autorizações, modifica, dá um OK. Vou abrir aqui o nosso objeto de autorização, o ZMaterial. E vou liberar essa atividade de modificação, a 02 agora. Salva, gera o perfil. Vamos voltar lá no report e vou tentar novamente. Agora a gente tem autorização, tanto para criar o objeto, que é a atividade 01, como modificar. Tá? E assim por diante, é assim que você vai liberando no dia a dia para os usuários. Lembrando que essa parte de liberação não é o ABAP que faz, tá? Geralmente é o Basis ou uma pessoa responsável na empresa. Eu só mostrei aqui para vocês aprenderem como que funciona. Se você gostou do vídeo, se essa dica te ajudou de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal porque isso ajuda bastante o nosso trabalho. Compartilhe com os amigos, comente caso você tenha alguma dúvida e pratique porque isso vai te ajudar a fixar o que está aprendendo. Muito obrigado e até mais.